Sabe, quando a gente pensa no Espírito Santo, o que vem à mente? Para muita gente é algo meio vago, talvez uma força, uma energia. Mas e se essa ideia estiver, na verdade, limitando uma conexão muito mais profunda? Hoje, a gente vai mergulhar nisso. O Espírito Santo é uma força impessoal ou ele é, de fato, um Deus pessoal? Pois é, essa frase, ela acerta em cheio no problema. Quando o Espírito Santo vira essa força sem rosto, ele se torna distante, quase uma energia cósmica, sabe? E isso muda tudo. Transforma o que poderia ser um relacionamento em um conceito abstrato. E as consequências disso na nossa vida de fé são enormes. E é exatamente essa pergunta que vai guiar a gente por aqui. A proposta é deixar de lado as ideias vagas para a gente poder descobrir a natureza divina e, o mais importante, a natureza profundamente pessoal do Espírito Santo, do jeito que as Escrituras revelam. Então, no fundo, a gente está falando de duas visões bem diferentes. De um lado, uma força meio abstrata, uma influência. Do outro, um Deus que é pessoal, presente, ativo e íntimo. E quando a gente olha para as evidências bíblicas, um argumento muito forte começa a se formar a favor da segunda opção. Ok, vamos começar a mergulhar nisso. O primeiro de 3 argumentos centrais para a divindade do Espírito é a sua onipresença. E olha, esse é um atributo que pertence única e exclusivamente a Deus. Sabe o que isso quer dizer na prática? Que não existe um lugarzinho sequer onde Deus não esteja. Ele não está só observando de longe. Não, ele está presente em cada situação, em cada momento. Isso é algo que uma simples força limitada pelas leis da física nunca poderia ser. E olha só, esse versículo do Salmo 139, nossa, ele resume isso de um jeito incrível. O salmista, Davi, ele reconhece que é simplesmente impossível fugir da presença do Espírito. Se ele está em todo lugar o tempo todo, ele é, por definição, Deus. Não tem outra explicação. Tá, mas e na prática? O que isso muda no nosso dia a dia? Muda tudo. Se o Espírito está sempre presente, a oração deixa de ser um monólogo, um grito no vazio, e se torna uma conversa com alguém que já está ali, ouvindo. Mesmo no abismo mais fundo, a solidão mais doída é preenchida pela comunhão com Ele. Beleza, agora vamos para o segundo ponto, a onisciência. Isso aqui não é sobre uma vigilância fria, tipo um Big Brother divino. É sobre um conhecimento íntimo, profundo e cheio de compaixão por tudo o que acontece dentro da gente. Ser onisciente é saber de absolutamente tudo. O Espírito Santo não só conhece os fatos do universo, mas ele vai mais fundo. Ele sonda o coração de Deus e, da mesma forma, conhece cada dor, cada pensamento nosso, mesmo aqueles que a gente não consegue nem colocar em palavras. O profeta Isaías faz uma pergunta aqui que é, uau, é para parar e pensar, né? A resposta óbvia é ninguém. Ninguém pode ensinar o Espírito, ninguém pode ser conselheiro dele, porque o conhecimento dele é total, absoluto. É uma característica da sua própria natureza divina. E olha, isso muda completamente o jeito de orar. A gente não precisa informar a Deus sobre o problema, como se ele não soubesse. Orar se torna abrir espaço para aquele que já entende tudo perfeitamente nos guiar. Cada dor, cada confusão é conhecida e acolhida por ele. Existe um conforto gigantesco nisso. E agora, o terceiro e último atributo, a onipotência. E aqui, gente, não estamos falando de um poder bruto qualquer. Estamos falando de um poder que cria, que dá vida e que tem a capacidade de transformar realidades por completo. Onipotência é isso, um poder que não tem barreiras, não tem fim. A Bíblia mostra esse poder em ação desde o momento da criação do universo até a recriação de um coração humano, que é um milagre tão grande quanto. Agora, para um instante e pensa nisso. O poder mais explosivo, mais transformador que a história já testemunhou. O poder que venceu a própria morte. Esse poder não é uma relíquia histórica, não ficou lá no passado. O apóstolo Paulo diz que esse mesmíssimo poder está operando em nós, hoje. Ele tem a capacidade de trazer vida onde só há morte, de transformar situações que parecem impossíveis e de criar uma esperança real, que não é baseada em otimismo, mas na força de Deus. Então, a gente junta tudo isso e qual é a grande sacada aqui? Entender esses 3 atributos não é só um exercício de teologia. É, na verdade, a chave que abre a porta para uma nova realidade na nossa vida diária. A nossa perspectiva, ela vira de cabeça para baixo no bom sentido.
Em vez de se relacionar com a força distante, a gente passa a se relacionar com um Deus que está aqui, que nos entende por completo e que tem todo o poder para agir. A fé deixa de ser teoria e se torna um relacionamento vivo, dinâmico. E com tudo isso, a gente fica com uma pergunta, uma reflexão para levar. Se esse Deus, que está em todo lugar, que sabe de tudo e que pode tudo, escolhe morar dentro da gente, então, que abismo é fundo demais, que realidade na nossa vida está fora do alcance de transformação dele. É algo muito poderoso para se pensar.